suas dores, suas lutas. Você reconhece sua mudança? As suas dores, as suas lutas, as guerras silenciosas que ninguém vê. Porque a verdade é uma só. Quem decide mudar de verdade entra em uma guerra que não tem fim. E quando eu digo sem fim, não é força de expressão. Mudar a si mesmo talvez seja uma das tarefas mais difíceis da existência. E não estou falando apenas desta vida, mas de algo muito maior. Se somos, de fato, seres espirituais, se o nosso espírito é eterno, então a nossa evolução também é. Não existe um ponto final. Existe apenas continuidade. Uma subida constante, degrau por degrau, às vezes firme, às vezes cansado, às vezes até querendo parar, mas ainda assim seguindo. Porque dentro de quem busca a mudança verdadeira existe uma certeza silenciosa: vale a pena. Vale a pena se tornar alguém melhor. Vale a pena vencer a si mesmo. Vale a pena continuar, mesmo quando dói. E cada um carrega suas próprias batalhas. Algumas parecem grandes, outras parecem pequenas aos olhos dos outros, mas só quem sente sabe o peso que tem. Para algumas, pode ser um vício, para outros, pensamentos negativos constantes, conflitos internos, culpa, erros do passado que insistem em voltar. E tudo isso faz parte. Faz parte do processo de ser humano. Faz parte do aprendizado. Nós estamos em construção. A Terra, para muitos, é um lugar de aprendizado, um espaço de provas, de erros e de evolução. E o erro não é o fim. O erro é parte do caminho. Quantas vezes você já pensou: se eu tivesse a cabeça de hoje naquela época? Mas a verdade é que você só tem a cabeça de hoje porque viveu tudo aquilo. Foram as quedas, as decisões erradas, as dores e também os acertos que te trouxeram até aqui. O amadurecimento nasce disso, de cair e levantar, de novo e de novo e de novo, até que, um dia, você simplesmente não é mais a mesma pessoa. Você começa a deixar para trás aquilo que não te faz bem, aquilo que você entendeu que já não cabe mais em você. E isso é evolução, mesmo que lenta, mesmo que imperfeita. Porque cada pessoa enxerga a vida de um jeito. Existe cultura, existe criação, existe o tempo, as experiências, as dores individuais. Por isso, cada caminhada é única. Cada um está em um ponto diferente. E, infelizmente, nem todos chegam a essa consciência. Muitos continuam repetindo os mesmos erros, presos nos mesmos ciclos. Às vezes, por falta de conhecimento, às vezes, por medo, às vezes, por não acreditarem que podem ser melhores. Mas existe uma verdade que não muda. A escolha é sempre sua. Você escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe. A colheita é obrigatória. E isso traz responsabilidade. Responsabilidade sobre suas atitudes, sobre suas decisões e até
sobre a sua omissão, porque não escolher também é uma escolha. E mais do que isso, você não vive sozinho. As suas decisões atingem quem está ao seu redor: família, amigos, pessoas que te amam. Muitas vezes, elas sofrem junto com você, e existem situações que não têm volta. Por isso, a mudança não é um luxo, ela é necessária. E não adianta esperar por algo externo, um milagre isolado, uma data específica, um momento perfeito. Isso não vai acontecer. Esperar que alguém resolva o seu problema é fugir da sua responsabilidade. O peso é seu, o problema é seu, mas a solução também é. E isso, apesar de duro, é libertador, porque te devolve o controle da sua vida. E ainda assim, você não está sozinho. Sempre existe alguém que estende a mão, alguém que aconselha, alguém que ora por você. E para quem acredita, existe também um amparo espiritual, um cuidado que você nem sempre vê, mas que está ali. Ninguém está totalmente desamparado. As dificuldades são diferentes, sim, mas se você está enfrentando algo, é porque existe força dentro de você para suportar. Existe uma passagem que diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Isso não significa que será fácil, mas significa que é possível. Por isso, reconheça. Reconheça a graça da vida, mesmo com dores, mesmo com lutas. A vida não é e nunca será um mar de flores. E talvez nem deva ser. Porque uma vida sem luta é uma vida sem conquista, sem propósito, sem direção, sem crescimento. Nós não fomos feitos para ser barcos à deriva. Fomos feitos para escolher, para direcionar, para construir. E tudo começa com um entendimento simples. Mudar é para o seu próprio bem. É você por você. É você decidindo não permanecer onde já não cabe mais. E quando você entende isso, nasce uma força diferente. Uma força que não depende de motivação externa, mas de consciência. E talvez alguns dos problemas que você enfrenta hoje sejam reflexos de escolhas de ontem. Para quem acredita, isso vai ainda mais longe. Mas, independente disso, o ponto é um só. Tudo tem consequência. E tudo pode ser transformado. Se você decidir, se você tiver fé, se você agir. E se, para você, Jesus é o caminho, então lembre-se, ele não apenas mostra o caminho, ele também ajuda a carregar o peso. Ele alivia a dor. Ele fortalece quando você acha que não consegue mais. Mas, independente da sua crença, o convite é o mesmo. Cresça, evolua, melhore, um passo de cada vez. Porque a jornada não tem fim, mas cada passo já faz tudo valer a pena. Obrigado.